Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio da Playcast da Futura. Hoje com um amigo pessoal, um cara, gente boa demais, sangue bom demais, um excelente profissional, um arquiteto de primeira linha, de Jansen Greco. Obrigado por ter aceito o meu convite. Pode se apresentar. Valeu. Eu já conheço você, mas pode se apresentar. Beleza, valeu, Oswaldo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite aqui, desse bate-papo. Quando eu acabei vendo alguns outros episódios que você gravou, eu achei bem interessante, achei legal colocar essa conversa na mesa de engenharia e de arquitetura, porque é a curiosidade, né, dos clientes que estão em obra, dos que vão estar em obra, né, e dos que já fizeram até, né? É verdade. Essas três fases aí, né? Então, assim, tem várias curiosidades, não só da profissão, como do profissional também, né? Sim. Então, acho que é uma bela de uma abertura. O intuito é justamente gerar conteúdo para os nossos clientes, né? Saber quem é a DGL, quem é o Jansen, como que é o seu trabalho, Legal. como é a sua linha de projetos. Então, assim, pode se apresentar, quantos anos você tem? Beleza. Muito obrigado, viu, pelo convite. Imagina. Valeu. Meu nome é Jansen Greco. O DGL é de Jansen Greco Lima. Eu uso só de Jansen Greco. E hoje o escritório, né, nesse ano de 2025, completou 20 anos. 20 anos? Cara, como passa o tempo. Eu me formei em 2004. E aí eu já abri o escritório de arquitetura, porque na fase de faculdade eu já comecei fazendo estágio. Sei. Então eu trabalhei em escritório de arquitetura, trabalhei em laboratório de fotografia, eu trabalhei na prefeitura, no IPLAP, Sei. no projeto na época da Estação da Paulista. Uhum. Então meio que eu aproveitei a época da faculdade fazendo estágio e trabalhando, e assim que eu me formei eu já montei o escritório. Então a DGL Arquitetura começou em 2005. Tá fazendo 20 anos. 20 anos. Coisa linda, parabéns. Legal. Parabéns. Tem um portfólio vasto já, né? Já. Então a gente comemorou esse ano, até fez uma publicação, a equipe nossa, né, de marketing, a gente comemorou, a gente contou mais de 1.000 projetos executados. 1.000 projetos? De projetos, né? Obra Sim. não é sempre que executa todas as obras. Sim. Mas projeto, contando desde 2005, já chegou no número 1.000. Projetos. Meu pai. A DGL, ela já teve várias fases, né? Fase de muitos arquitetos internos ali. A gente chegou já a ter 12 arquitetos contratados lá dentro do escritório. Caramba. Aqui em Piracicaba. Para Piracicaba acaba sendo um número grande alto, número. Opa. A gente teve um número elevado de projetos nesse período. E aí, depois vai mudando, né? A fase nossa, perfil. E aí, hoje a gente reduziu um pouco a equipe. Hoje a gente tem 6, reduziu pela metade. Porque, assim, acaba que vai passando o tempo, naturalmente, você começa com o número de metragem quadrada de casa e ela vai aumentando, né? É verdade. Então, tem os projetos grandes hoje na DGL, né? Desde casa de 200 metros quadrados até 1.000. Então assim, então hoje acabou diminuindo um pouco o número de projetos e aumentando a metragem de metro quadrada das casas, que aumenta o trabalho também, né? Claro. Mas assim, você tem uma linha de corte para isso? Acontece um filtro natural já para dizer assim, cara, eu não vou pegar mais projeto pequeno porque o custo operacional meu é muito grande e acaba dando o mesmo trabalho de uma casa grande. Você tem esse filtro lá ou não? O que cai lá, você manda bala? Não, a gente... assim, o tempo, eu acredito que fez com que a gente amadurecesse as ideias e até onde a gente queria chegar. Então, obviamente que no começo, bateu no peito e manda pro gol, né? É isso aí. Não tem muita escolha, né? E a seleção, é interessante isso, ela acaba sendo natural. O filtro é natural. Eu acredito que pelo Instagram, quando o cliente ele entra no Instagram pela primeira vez, né, ele olha hoje, se ele olhar hoje, 2025, e olhar 10 anos atrás, obviamente que também é diferente os projetos, né? Sim. Então, a gente vai encontrando uma linguagem, conceito, né? Então, assim, tem projetos que são mais arrojados, até tem alguns projetos que você pega mais antigos do nosso escritório, ele tem bastante um conceito de industrial, ele era mais, às vezes até carregado, vamos chamar assim, né? De informação. Hoje ele acaba sendo mais minimalista, né? Que a gente vai passando por fases na nossa vida, que eu acredito que o próprio projeto, o escritório, ele acompanha a sua própria personalidade, a sua vida, como forma ela vai acontecendo. E o cliente que vê aquela imagem, uma foto no Instagram ou uma indicação,
ele acaba se identificando. Sim. Né? Ele fala assim, nossa, legal, eu gosto... Dessa linha. Dessa linha, né? Vamos supor, hoje. Hoje a gente utiliza muitos materiais naturais nos projetos, atemporais, porque atemporal, para não ficar muito datado, né? no mercado. Modismo, né? Muito modismo. Isso, muito tendencioso também, a gente acaba não indo para essa linha. E assim, para deixar claro, quando o cliente chega lá, né? Depois que ele se identificou com o nosso projeto, se identificou com os elementos e vai lá fazer uma conversa na mesa, quando olha olho no olho. E acredito que o primeiro passo ali é a empatia, né? Eu tenho que ver, eu gostei desse profissional, tá legal. O Instagram tá legal, os projetos que ele apresenta o meu portfólio. E aí ele bate no olho e fala, legal, gostei de você, né? Eu acho que isso porque é um casamento, né? É o primeiro passo, né? É a longo prazo o nosso relacionamento, né? Então o primeiro passo é ter empatia. Então, aí, voltando, a gente acaba que os clientes eles se identificam ali com a conversa, com os materiais, e a partir do momento que ele começa a mostrar todo o trabalho, abrir o nosso portfólio ali pessoalmente com ele, mostrar as plantas, e aí o cliente ele vai se identificando. Então, ele fala, gostei, nossa, é muito legal esse projeto. Eu imaginava dessa forma. Então, começa a linkar muitas coisas, né? Então, esses projetos hoje nossos, que é temporal, a gente gosta muito de trabalhar, acabar trabalhando os materiais naturais, porque ele acaba sendo uma base neutra. Eu sempre falo, uma pedra, uma madeira, é como se fosse uma calça jeans na moda, né? Tipo, Nunca vai sair, Nunca né? vai sair, né? Você tem a calça jeans ali que você usa e que combina com qualquer coisa. Então, uma analogia, né, que eu fiz. Então, assim... Se você pegar alguns projetos nossos de muito tempo, você percebe alguma diferença, porém a essência é a mesma. Mas ela tem, obviamente, que ela tem uma evolução. Você gosta muito, eu tenho visto no seu trabalho, né? Você gosta muito de volumetria, você gosta muito de concreto, grandes vãos, balanços. É uma tendência sua dos projetos atuais ou você sempre foi nessa linha? Sempre, sempre. Até eu vou voltar até um pouquinho antes de responder essa pergunta. É muito curioso até como eu até falo, não tem um momento que eu falei, vou fazer arquitetura. Porque quando eu tinha, pra você ter uma ideia, vou voltar bastante no tempo, tá? Hoje eu tenho 43 anos, eu vou voltar quando eu tinha 6 anos de idade. E eu morava, né, com meus pais num bairro, que é a Cidade Jardim, aqui em Piracicaba, que tinha muitos projetos que eram de arquitetos contratados de fora da cidade. Sim. Na época tinha o João Chadá, né, que fazia muito projeto. Legais também, eu gostava de muitos projetos dele. Não com 6 anos de idade, que eu não sabia ainda nem o que era, mas depois eu comecei a observar. Mas algo naquele período, quando eu mudei naquela casa que meus pais moram hoje, mas eu não moro, né, mais lá. Mas essa casa que ele construiu, ela tinha uma visão muito interessante, porque era um vale ali na Campos Sales, né? Que passava um rio que foi canalizado. Então tem um vale ali e a casa fica mais no alto e eu enxergava as casas ali. Ali tem muitas casas legais da Cidade de Jardim, né? Inclusive tem casa do Paulo Mendes da Rocha, né? Que virou comercial. E tem uma casa do Joaquim Guedes, que é um arquiteto, na época, 6 anos, você não sabe nada do que é isso. Porém, dentro da gente... Já parece despertava alguma coisa. Despertava alguma coisa, porque eu ficava louco da varanda ali, olhando as casas diferentes. Tinha uma casa desse arquiteto Joaquim Guedes, que eu gosto muito, e ela é de concreto, então elas são arcos de concreto, com um tijolo à vista assim branco, e esses arcos é feito com travamento com tijolo, assim, então, que fazia o travamento. Então, eu olhava, e o que mais me despertou a atenção nesse projeto foi o teto, toda a cobertura de grama. E eu falava assim, como que... Olha que modernidade, né? Lá atrás. Cara, né? 1985. Lá vendo. 86. Aí eu falava, nossa, que... Eu falava, pai, mãe, o que essa cobertura... O que esse telhado, né? Não cobertura. Esse telhado cheio de grama. Tem árvore em cima dessa casa. Eu ficava louco com essa casa. E aí, quando eu brincava, depois foi crescendo um pouco, brincava na rua, eu ia até lá, eu entrava nas garagens das casas. Já chamava a sua atenção. Já. Então, a casa do Paulo Mendes da Rocha, que fica na Saldanha Marinho, eu ia lá e ficava olhando essa casa, cara. E ela é lindíssima. Desde moleque. Ela é lindíssima. Linda, maravilhosa. Maravilhosa. Ela original, assim, quando era residencial, no uso residencial, ela era até um pouco escondida, assim, tinha um paisagismo menor. Eu ficava curioso. Um dia que eles cortaram a paisagem, diminuiu, eu consegui enxergar a casa. Você não tem noção da minha felicidade. Então, vem de muito tempo atrás essa... Você sempre teve isso na sua cabeça. Então, essa conexão do concreto aparente vem daquelas casas que eu vivi ali. E aquela época, diferentemente de hoje...
A gente conseguia brincar na rua, você saía, tchau, e voltava À de noite. E você ficava brincando ali nas casas. Então, assim, eu falo assim, eu fui fascinado por essa arquitetura. Entendeu? Depois que eu fui entendendo melhor, tal, o que eram as casas. E aí, obviamente, depois quando eu escolhi, né, a profissão, daí, não, vou fazer arquitetura. Na verdade, quase que eu fiz publicidade e propaganda. Sim, por influência do papai. Exatamente, por influência do meu pai, quase que eu fiz. E aí, na época, minha mãe falou, não, vamos lá, não sei o que lá. Eu já fazia planta com 12 anos de idade. Tipo, no computador mesmo, nada à mão. Às vezes a gente fala assim, até curioso isso, né? Arquiteto, nossa, desenha à mão, desde aqui. Eu não, é o contrário, é totalmente invertido disso. Você sempre eu sempre fui na tecnologia. Na tecnologia. Aí eu comecei a fazer planta com 12 anos no computador, planta de casa. Então, a sua vida toda você sempre quis ser arquiteto, com certeza. Então, né? Não tem muito, quando eu falo, como vocês... A sua história é essa, né? Não tem falar uma data. Então, assim, aonde eu fui inserido... Né, na minha adolescência, quando eu fui na minha infância, na minha adolescência, eu já respirava isso. Sim. Então, aí, quando eu fiz arquitetura, na faculdade, sempre já exerci esses traços de horizontalidade, linhas retas, minimalismo. Já exercia isso desde... Volumes sobre volumes. Exatamente. Né? Dá para notar claramente isso no já começou a ser... E no começo do escritório... Eu já comecei os primeiros projetos. Já tinha... O que eu falo, Oswaldo? Eu busco na estrutura... A estrutura, na parte da estrutura da arquitetura com a engenharia, ela já trazer uma estrutura escultural. Eu sempre falo isso. Já passa uma mensagem ali na estrutura. Daquilo que você quer como concepção. Exatamente. O partido arquitetônico vem da estrutura. Diferentemente de cada arquiteto, cada escritório tem seu perfil, diferentemente de algumas que se você já identifica que isso é pelo revestimento, né? Cada um tem uma identidade. Normalmente, né, via de regra, eu já trabalho com isso faz muito tempo. Os arquitetos se preocupam primeiro com a planta baixa, como vai desenvolver os ambientes internos, para depois pensar na fachada. Você já começa ao contrário. Você começa no volume para depois transformar isso nas divisões dos ambientes, né? Exatamente. Quando eu faço visita no terreno, cara, é impressionante. Já vem na sua cabeça. Já, não. A casa tá pronta. Ai, e aí bacana, eu já... Cara, e assim, dificilmente... ela foge do que foi aquele primeiro contato. No primeiro contato. A não ser que tenha mudanças da planta, ela influencia na fachada, né? Lógico. Então, mas o partido arquitetônico, ele já vem dali, porque eu já começo a imaginar os volumes, como eles vão ter uma característica de leveza sendo concreto bruto. Vamos deixar ele flutuando. Como? Aí eu começo a pensar nos macetes. Então, aí, que nem a gente chega num terreno, primeira coisa que a gente vê é a insolação. Sim. E a topografia. Altimetria. Então, bateu ali e tal, já vou já tem uma bússola lá, né, no celular e tal, já olho, eu já mato a charada ali na hora. Daí a pessoa que depois o cliente fala, nossa, você falou mesmo que as janelas iam ficar aqui. Então, a implantação vai ser essa, a casa vai ser em L, vai ser em U, vai ser... Enfim, do formato que tiver ali, né? O terreno, a disponibilidade do terreno e das regras, né? Do condomínio. Do condomínio, quando é assim. Ou da cidade. E aí eu já começo a mapear ele na minha cabeça. Hoje, no escritório, eu estou na parte de criação estratégica. O que é isso? É fazer essa visita, esse briefing, fazer a leitura do cliente, eu chamo que nós somos os receptores, né, de informação. O cliente é um transmissor, então acho que isso tem que estar muito afiado. E aí, quando eu visito o terreno, eu já imagino, sento com a minha equipe, né? Hoje a minha equipe, eu tenho 2 sócias, né, que depois eu posso até abrir mais e comentar sobre isso, que é a Amanda e a Carol, né? Carol, minha esposa. Então, a Amanda fica na parte da operacional do escritório. Do desenvolvimento. Desenvolvimento. E a Carol fica na finalização, na ambientação. A Carol também é arquiteta. Ela é design de interiores. Design. Isso. E aí... ela faz a finalização. Uhum. E eu amei isso, porque... Imagina você encontrar uma esposa que ainda consegue concluir os seus trabalhos. Cara, porque assim, eu não fazia interiores. Há 10 anos, 2005 a 2015, o escritório era só projeto de arquitetura. Sei. Porém, um escritório... acho que muitos podem concordar comigo, um projeto de arquitetura
sem interiores, sem decoração, ele não é completo, fica né? capenga, ele né? não é completo. Não é completo. E eu não conseguia ter portfólio nessa época. Passou 10 anos sem portfólio. E aí, você sobreviveu, uai. Sobreviveu. Não é? Apanhando. Apanhando. Eu falo, depois de 10 anos que o escritório começou a se alavancar. Exatamente em 2015. Com o trabalho dela daí. E a gente começou a fazer fez uma primeira amostra no Village Art Decor, que foi no Monte Alegre. Sei. Pro Bruno. E aí ali a gente começou a fazer interiores. Aí começou, porque eu chegava, desenhava a casa, até chegava a parte do mobiliário, eu gosto de me envolver muito ainda. Sei. Até cheguei a desenhar mobiliário por muito tempo. Desenhava a mesa de jantar da casa do cara, do cliente. Então eu começava, até aí eu me envolvia. Mas não, eu falava, não me venha pedir para arrumar o vasinho, o livro, que eu não sei fazer comigo, isso. Não é comigo. E aí, por isso que entrou a Carol nesse momento aí para fazer essa ambientação. Bacana. Eu tava falando... Não, mas tudo a ver, tá tudo... Tá tudo linkado, né? Tá tudo junto e misturado. Boa. Agora, assim, lá no seu escritório, só tem você de homem, né? O resto é tudo mulher, não é isso? Por que isso? É uma coisa que você já acostumou a trabalhar com mulher, não dá certo com homem? Como é que funciona isso? Interessante essa pergunta. Interessante, não é? Porque eu tô fazendo uma obra sua, né? De um amigo nosso, amigo comum. Isso sensacional. Uma obra maravilhosa, né? Essa volumetria... Ficou lindíssima. E nós fizemos um churrasco de obra lá. Você levou a equipe lá só mulherada. E eu achei muito interessante naquele momento, cara. Me chamou a atenção. Meio que uma liderança sua ali na hora... de compartilhar com as meninas. Vocês repararam nisso? Vocês viram aquilo que a gente fez? Como é que ficou aqui? Pô, eu achei muito bacana. Me chamou a atenção até isso, Jansen. Legal. Vamos lá. Várias pessoas já me perguntaram sobre isso. Assim, falando bem a real, assim, desses 20 anos, tá? Eu já trabalhei junto. Eu já tive até um sócio de 2 anos. E depois teve outros homens que trabalhou num período no escritório. Só que chegou um período que eu vi que você matou a charada em cima. Eu me relaciono melhor com as mulheres, porque já tem muito homem na obra, né? É verdade. Então, você chega lá, só tem peão de obra, engenheiro e tal. Então eu falo, cara, é tão bom você ter esses dois universos. E as mulheres na parte de projeto, cara, elas são extremamente detalhistas. Então, assim... E eu percebi, teve homens, assim, teve um cara que trabalhou lá, o Léo, foi espetacular. Ele ficou 2, 3 anos comigo, foi muito legal, sabe? O relacionamento até hoje eu tenho com ele. Então, mas chegou um momento que eu falei... Depois passou mais 2 homens lá no escritório. Eu falei, cara, eu acho que tá legal trabalhar com a mulherada aqui, porque realmente é diferente. Para mim é diferente. Eu olho assim, eu vejo que... os cuidados, né? É muito diferente o mundo masculino e feminino, sim, né? Sim. Então, eu vi que a hora que eu peguei, enxuguei e fiquei com as meninas, cara, eu vi que eu consegui comandar. Você acha que elas são mais sensíveis no desenvolvimento, numa ideia? Porque o homem é mais analítico, normalmente, né? Tô falando por mim, eu sou engenheiro, mas assim, meu filho é arquiteto, o Rafa. Mas o Rafa não tem essa sensibilidade. Você percebe que ele tem o dom da criação também, porque eu acho que arquiteto nasce com isso. Eu penso que arquiteto não é uma profissão, é um dom. Você nasce arquiteto. Sim. Aí você vai se desenvolver, Exato. Vai aprender, mas... Meu filho é assim, mas só que assim, o Rafa, ele tem um quê de analítico como eu. Tá. Então, é um cara mais centrado, mais objetivo nas coisas que faz, não perdendo o dom da criação. Você acha que as mulheres são mais sensíveis para desenvolver e para poder criar? É muita questão de perfil mesmo, eu acredito que de personalidade. Porque teve uma pessoa que trabalhou comigo, o que eu comentei, o Léo, que ficou bastante tempo lá comigo, ele é extremamente detalhista, técnico, muito técnico. E alguns outros que trabalharam não eram tanto e resolvia coisas. Vamos lá, mais do bate-pronto ali do dia a dia. Preciso ir lá para você, eu vejo, tá? E não era tão... Então, eu vejo que é muito de perfil. Porém, pelo menos hoje, as arquitetas que estão lá no escritório, eu sinto, sim, essa sensibilidade de ir com profundidade em algum assunto, assim, que nem a Amanda, que é sócia.
Então, assim, eu converso poucos minutos com ela, às vezes sobre uma K 30 minutos. Pronto, cara, já é mergulhou dentro do projeto de uma forma impressionante. Que legal. Até por isso que ela virou sócia do escritório. Sim. Primeiro, a Carol entrou em 2015, a minha esposa, ela ficou sócia em 2015. E a Amanda agora vai fazer uns 5 anos que ela tá lá com a gente, ela tá no escritório. Então, ela conquistou esse espaço justamente pela visão ampla que ela tem e profunda do... E esse reconhecimento seu em passar uma parte da empresa para ela foi justamente pela importância que ela tem em tudo isso, né? Imagino, exatamente, porque daí, olha que interessante, Osório, a gente conseguiu distribuir 3 funções muito bem divididas. Estratégicas e dentro, muito bem né? estratégicas. A gente não repete o que o outro faz. Eu tenho uma função, a Carol outra e a Amanda outra. Então, eu fico na linha de frente, né? Totalmente no comercial, porque o comercial ele tem várias vertentes, né? Ele tem a vertente da própria prospecção, ele tem a carteira que a gente já tem de 20 anos, que a gente vem cuidando e o cliente sempre está com a gente. A gente tem das redes sociais, né? Então a gente tem vários... Conhecimento seu como personagem, né? Da arquitetura, né? Então sempre tem que ter. Na minha empresa também é assim, né? Eu que tenho que estar à frente, porque as pessoas querem falar comigo, quem quer Oswaldo, mesmo você tendo um nome ali, né? Futura. Exatamente. Quer falar com você. Então, eu tenho eu tô na linha de frente, né? E hoje eu sou o líder da empresa, eu fundei a empresa, então toda a parte de estratégia, eu tô com sócio, a gente pensa, mas eu acabo direcionando, elas me auxiliam muito. Fala, a Carol e a Amanda são minhas conselheiras, né? Porque o que você acha desse caminho agora? Vamos por aqui, por ali. E aí, então eu tô nessa parte da comercial, né, e fechamento. E aí eu faço essa criação estratégica, que é trazer o cliente, fazer o briefing com ele, entender com ele, sentar com a minha equipe e falar, o ponto de partida vai ser esse. Então, eu estou envolvido na criação. Eu só não estou no operacional. Eu não fico lá detalhando, fazendo projeto executivo mais. Sei. Entendeu? Porque eu consigo me envolver mais, eu acredito que na parte... não só do comercial, do relacionamento, que eu acho que vejo que acredito que a nossa profissão o relacionamento é muito importante. 90%. 90%? 90%. Concordo com a porcentagem. Porque assim, eu falo, né? Eu tava conversando com um amigo meu hoje, eu terminei uma casa para ele faz 6 meses, ele se tornou meu amigo. Graças a Deus, os meus clientes acabam se tornando meus amigos. Às vezes a gente vai jantar com um, vai na casa de outro, e isso é muito bom. Eu estava dizendo isso para ele. Eu acho que nós, como donos da empresa, temos essa atribuição de fazer essa parte comercial, societária, assim, de conversar com o seu cliente, se colocar à frente. Porque, assim, a empresa precisa do você para aquilo, não precisa do você para fazer projeto executivo. Não. Você é muito mais importante e valioso em outras áreas, Exatamente. né? Na parte comercial, na parte de criação. E eu falo isso para os meus engenheiros, para a minha equipe. Vocês precisam de mim quando precisarem. Quando não precisarem, não me perguntem o que é. Eu falo isso. Toquem, porque já tem competência para isso, né? Então Exatamente. É o que você está dizendo. Né? Eu falo assim, você comentou agora um ponto que... Fala assim, as arquitetas conseguiu resolver? Não. Amanda, você está ali no comando delas justamente para isso, com essa função de liderar... Enquanto eu não estou lá, eu estou em outros lugares, ela está liderando as arquitetas. Uhum. Também não conseguiu resolver. Aí, se for apertar o botão vermelho que eu falo que ia falar comigo, é o último caso. Né? Se for, porque assim, a gente treina muito bem as arquitetas, nós fazemos toda segunda-feira reunião de alinhamento. Toda segunda-feira tem essa reunião. Tá legal, não tá? Que projeto que está acontecendo, alguma situação... ou individual, mas a gente tem esse alinhamento muito, muito bem definido. Sim. Os processos nossos lá no escritório é muito bem desenhado também, muito bem desenhado. É bem organizado. Quando chega alguém de fora, não de cliente, algum novo colaborador, aí entra assim, ou veio de outro escritório, enfim, veio de outras... ou da faculdade, ou de outro escritório, fala, gente, nossa, tô impressionada com a organização. Porque você tem que ter processo definido, né? Tem, porque como a Amanda não sai dali de cima... Então, ela tá junto. Então, quando eu tô na rua, eu tô tranquilo. Quando eu tô em São Paulo, eu tô tranquilo. Você sabe que as coisas estão andando. Estão andando. Aí, quando ela manda Jansen, tal coisa. Daí, eu falo, aperta o botão vermelho. Tal pessoa é melhor você ligar pra ela. É o telefone do Batman, né? Pega o telefone vermelho do Batman. Né? Então, assim, falando das divisões, então eu tô nessa criação estratégica no atendimento. Né? E aí, a Amanda tá no operacional mesmo. Daí, quando o projeto já está em fase... vai fazer o 3D, então ela acompanha as arquitetas. Aí, eu falo... antes de me mandar...
né? Porque eu gosto obviamente que eu não vou apresentar para o cliente antes de passar pelo meu crivo, né? Porque eu que analisei a situação. Mas a Amanda faz a análise. Aí, depois, eu sou a última instância, de novo. Gente, tá excelente, tá legal. Não, tem que pôr um macete aqui, eu sento do lado. Corrige falo aqui, que corrige ali. Cara, e pronto. aí já resolve também. E aí eu volto de novo para minha função. Entendeu? Mas ainda eu tenho essa... E a Carol, o interessante de tudo, que depois desses 10 anos que eu não fazia interiores, ela entrou fazendo interiores e aí a gente começou a entregar projeto completo e começou a gerar esse portfólio que a gente tem hoje. Sim. Então Mas ela acompanha o cliente. Tem cliente que ainda não contrata interior, contrata só arquitetura? Ainda tem cliente? Você não tem mais, Não. acho isso, né? Porque Não. assim, com todo mundo que eu tenho conversado, dificilmente uma coisa tem que estar linkada à outra, né? A gente nem separa. Se o cliente É um chega lá valor no só. escritório e fala, não queria, não tem como. A gente já... Tem que entregar assim. não tem... não existe isso. Fala assim, então é um valor de orçamento, tira isso aqui para reduzir. Não, a gente não faz E isso. como você enxerga, por exemplo, você é um cara já com um portfólio grande, 20 anos de empresa, você é um formador? Você gosta de por exemplo, pegar os recém-formados e trazer para dentro e ensinar o caminho e depois amanhã, daqui a 5 anos, cada um tem o seu espaço e eles vão procurar outros horizontes. Você Legal gosta? também. Você faz isso também? A pergunta é boa também. Eu sou totalmente ao contrário dessas pessoas que às vezes falam assim, nossa, eu tô criando eles, estou precisando tudo e depois vai sair. Vai arrumar um concorrente. Cara, esquece. O que eu mais quero é que a pessoa voe, sinta vontade para fazer o que ela quer da vida dela. Entendeu? Então, assim, todos que passaram lá no escritório, todas as pessoas desses 20 anos, não foram poucas, cara, tem um relacionamento, assim, tranquilo com todos. Nenhum teve nenhum problema. Muitos passaram lá, já tem escritório também, claro, né? Tem muita bagagem, teve muita bagagem lá dentro, muita parte de detalhamento, né? Porque o detalhamento ele vem através de necessidades. Sim. Então, num período, até curioso isso, as pessoas, tem muita gente que nem sabe. Por alguns anos, eu cheguei a administrar a obra, eu tinha um engenheiro contratado lá no escritório. Por que eu fiz isso? Para conseguir descobrir Aonde estavam os problemas do projeto. Aonde eram nossos erros, cara. Porque erro tem. E você sabe assim, vou confessar, né? Tô fazendo uma obra sua, cara. Quantas vezes eu te chamei lá? Nunca. Pouco. Acho que ontem foi uma vez. Assim. Seu projeto é muito completo. Legal. Super bem detalhado, claro, para quem sabe fazer a leitura. Porque você tem que ter alguém lá na ponta que saiba ler, né? Não adianta você fazer um projeto com 20 pranchas, 30 pranchas. E tem muitos macetes, né? Se o cara não entende o que ele tá vendo. Tem né? muitos macetes ali, né? E a casa do nosso amigo é uma casa complexa, né? Totalmente. Uma casa de esquina, cheio de com um monte nível, de volume, com vários lajes, níveis. com vários níveis de laje. Né? Então foi um desafio para nós, mas assim, cara, não foi muito fácil de entender, sabe? Foi muito fácil legal. de entender. Bom. É um feedback interessante para você e para sua equipe, porque muito bom. Muito completo o seu projeto. Muito obrigado pelo feedback. Muito detalhado. É bom escutar isso. Já teve alguns engenheiros que já falaram isso para nós também. Acho que é muito importante isso, porque a gente busca cada vez mais buscar o detalhe do detalhe. Claro. E agora, falando até o mesmo, né, da sua equipe, da sua execução, que realmente não é um projeto que... Não é simples, né? Não é simples. Esse projeto que a gente está fazendo aí, ele até a questão do projeto mesmo teve até um tempo maior de concepção, desenvolvimento. Não é para você faz rápido. Que o cliente fala, preciso fazer logo minha obra. Esquece. Aquele projeto ali não dá. Teve estudo de 3D, de terreno, né? Você viu? Muitos volumes e lajes ali que estão, às vezes... poucas distâncias umas das outras, sem ser tudo muito calculado. Eu vi até o mestre de obra, quando eu fui conversar com ele lá, falou meu Deus do céu, cara, que projeto é esse? Então, parabéns para sua equipe, viu, Oswaldo? Parabéns, de verdade mesmo. Obrigado. Porque tá muito bem executado. Tá muito linda, bem. O cliente tá gostando muito. Nós tivemos uma sorte também, né? Porque eu acho que tudo isso eu falo que, além da empatia, é essência, né? Você pega um cliente que o cara tem essência, que as coisas acontecem com muito mais naturalidade, muito mais facilidade, né? Ele confia, né? Confia. Então, a hora que eu olhei lá, peguei o projeto, olhei pro terreno, e você sabe que você entra na casa, você não percebe todo aquele desnível, todo aquele volume, que o negócio ficou tão bem concebido, que você anda na casa, parece que você tá num nível só, cara. Não é? Justamente. Você não tem essa sensação? Foi. Isso fazendo, na hora que tava no desenvolvimento do 3D, eu já conseguia ter essa ideia do campo, da amplitude do campo de visão.
de cada nível, de cada platô que existe ali dentro da casa. Ah, tô saindo do quarto, então tem aquele meio nível que eu já vou enxergar o escritório e a sala. Pois é. Eu tô ali, eu já consigo ter conexão. Essa casa ela é muito conectada. Sem dúvida. Apesar dos volumes estar cada um num patamar, né? Numa cota de nível diferente. Mas você pode ver, existe um eixo central ali que ele conecta tudo, mas né? é muita energia boa, por isso que deu tudo certo. Agora foi tá legal. No finalzinho. E assim, você falou dos clientes, você falou de como que eles vêm, naquela outra pergunta lá. E é impressionante, cara. Hoje, a gente conseguiu, a maioria, praticamente 100%, cara. Nosso cliente é muito gente boa e é muito alinhado com a gente. Isso é cara muito bom. Já entra lá sabendo como que a gente trabalha, vê que a energia é legal, tem que ter a sinergia, né, entre nós. Então, hoje, assim, quando fala, nossa, puta, dá problema. Cara, eu não tenho problema nenhum. E o que você falou? Eu sempre falo assim, o que é a nossa felicidade do arquiteto? Não é terminar só o projeto de arquitetura. Beleza, que a gente comemora de fechar, comemora durante e depois quando termina. Mas eu acredito que esse ciclo, ele só é completo, ele só se encerra na hora que o cliente está lá dentro da casa dele e está comemorando e está feliz e continua seu amigo. Né? É verdade. Esse é o maior desafio, Esse né? é o maior desafio de todos. Né? Então a gente também, como você disse, nós também, a gente fala, cara, é engraçado. A gente termina uma casa, às vezes eu continuo postando ela tal, no Stories, o cara fala, viu, você comprou essa casa? Outro dia perguntou pra mim, eu falei, não, que eu fiquei muito amigo do cliente. Então eu sempre venho aqui, eu passo aqui, às vezes eu filmo a piscina dele, eu tô num churrasco. Então eu acho que isso é o que a gente leva da vida, né, Oswaldo? Não é? É as pessoas, né? Eu falo isso pra minha equipe. O que você quer transmitir com o seu trabalho para os seus clientes? É uma pergunta super difícil de responder, mas assim, qual é o seu objetivo? Tudo bem, você faz o projeto, você ganha dinheiro, é super bem conceituado, mas lá dentro, o que você quer transmitir para o seu cliente com o seu trabalho? É uma boa pergunta também. Você preparou boas perguntas. Cara, não, vai surgindo, vai surgindo. Vai surgindo. Eu acho que assim, primeiro, quando o cliente chega lá, eu deixo bem claro que o projeto é para ele. Então, esse acho que é o princípio. Ó, o projeto é para você. Não é meu, né? Não é seu. Meu. Eu vou fazer o projeto, mas o projeto, a casa, quem vai morar são vocês. Porém, eu preciso do máximo de informações, entender num programa de necessidades, os hobbies, né, as vontades, necessidades. Né? E o desafio é saber que tudo isso encaixa num orçamento. Né? Então, assim, quando eu deixo claro que o projeto é para eles, então eu deixo na mesa ali todas as cartas transparente. Transparência, acho que é a palavra para a gente entregar ali. Cara, a gente tá como se tivesse amizade há muitos anos. Você pode falar o que você e sua esposa tiver a fim de falar, para a gente traduzir isso, porque até então a gente está no papel em branco. Sim. E a gente vai ter que pegar essa ideia, né, que até então é só uma ideia, e fazer ela ser e materializar ela. Então, acho que a transparência, cara, eu acho que para mim ele tem que sentir muito à vontade. Muito à vontade. Se eu vejo que começa... E que eu falei pra você que da naturalidade, como que a vida vai o universo, né? Vai conspirando. Então, assim, quando eu vejo que já chega lá até para um orçamento, assim, na linguagem corporal mesmo da pessoa, o jeito que ela falar, ou o jeito que ela tá falando comigo, ou solicitando algo, eu já sei que não vai rolar, que nem vai responder mais. É impressionante. Você já sente isso? Já. Às vezes eu falo, isso não vai virar. Não é daqui, não faz parte desse universo. Não faz parte desse universo. Legal. Então, por quê? Porque a gente joga muito nisso, né, na transparência. Joga não, porque não é um jogo, mas assim, a gente deixa muito claro. Então, por quê? Tem que ser um relacionamento prazeroso. Eu falo, muitas pessoas chegam lá e... Nossa, Jansen, eu sei que obra... Pelo amor de Deus, é uma dor de cabeça. Todos os meus amigos estão reclamando. Eu falei, primeiro, você não precisa ser seus amigos. Você não é eles, certo? Você é você? Sou. Vamos mudar essa cabecinha, né? Vamos mudar um pouco isso, porque a frequência dessas informações é que nem notícia ruim. Deixa você para baixo. Sim. Como... então, eu deixo muito isso claro, porque assim, eu já passei um período da minha vida, eu estudei muito desenvolvimento humano. Eu fiz 5 anos, assim, de desenvolvimento humano para entender a frequência, comportamento, tudo. Então, eu fui a fundo já nisso. Então, eu deixo claro para o cliente meu que entrar lá. Eu falo, cara, a gente pode mudar isso.
É que nem quando você vende karmas que você não precisa ter de famílias ou dos pais, você não precisa ser aquilo que... Ou que aconteceu, ou que eles tiveram. Você pode ser diferente. Sim. Cada um tem o seu poder, né, de individualidade, de escolher, de ser diferente. Então a conversa, às vezes, ela até transcende um pouco ali quando eu vejo que a pessoa ela vem rotulada. Eu acho isso muito bacana que você está dizendo, porque assim, cara, eu acho que isso é fruto das escolhas que você faz. Uhum. Então, assim, eu falo isso muito, né, para os meus meninos lá, para os meus colaboradores. Nós temos que passar para os nossos clientes a ideia de que nós, Futura Engenharia, somos diferentes. Porque nós somos. Exatamente. A gente coloca o coração na frente do trabalho. Porque, assim, esse relacionamento tem que ter com o seu cliente. Ele tem que se sentir à vontade com você. Sim. Às vezes, para fazer uma crítica de um trabalho que ele está enxergando que não está ficando bom, e você tem que saber receber isso. Mas eu acho que isso é fruto de escolhas que são feitas pelos clientes, infelizmente. Exatamente. Porque, cara, você vai fazer uma casa de 350, 400 metros, você vai gastar 2 milhões. Você não pode pôr na mão de pessoas incompetentes. Não. Porque você que vai sofrer lá na frente. Exatamente. E muitas vezes é o investimento da vida dessa pessoa. Não, por isso é que as só pessoas aquele. vêm rotuladas. Nossa, é um inferno, porque só tive problema. Por quê? Fez escolhas erradas. É isso aí. Não é, cara? Nós estamos aqui hoje devido às nossas escolhas, Exatamente. né? Aos nossos caminhos que nós seguimos. Exatamente. E nossas atitudes que moldou a gente. Eu sempre falo, a gente que forjou a gente. É forjado no aço, né? É isso. Você foi aprendendo, né? Você foi moldando o seu caminho de forma consistente, com muita competência. E hoje você está num nível que você pode fazer suas escolhas também. Exatamente. E a gente tem a obrigação de passar isso para os clientes. Eu acho que a gente tem essa obrigação. Tem. Quando senta ali, a conversa ela acaba sendo, às vezes, tipo, bem profunda. Tem que ser. Até para ele entender. Agora, se eu vejo que ele não entende, realmente eu falo, cara, acho que... Não é para mim. Não tá aqui, porque você já tá vindo com problema. Minha vida não é um problema. Entendeu? Minha vida não é um problema. Eu sou muito bem casado, meus filhos com saúde, escritório... Tá excelente, os projetos estão... Então, assim, claro, gente, a gente sabe que a vida ela tem dificuldades, tem obstáculos. Como que você vai enxergar isso? Qual o ângulo de visão que você vai pôr nisso? Então, a gente o tal do copo meio cheio e meio vazio. Cara, depende de como você quer enxergar. O que você quer enxergar, né? Exatamente. É isso. Então, acho que é legal quando eles chegam lá, essa conversa, cara, e tem alguns que eles se envolvem muito, assim. Verdade, Jansen, nossa. Aí eu falo, é tudo... Então, você já está começando por um caminho bom, porque você já veio aqui no escritório conversar comigo. Você trilhou um caminho e já está no lugar certo. Você já está vindo no escritório que vai poder... Pelo menos o primeiro passo, a gente vai começar a te dar um caminho interessante para você entender como que funciona. Nós queremos o máximo que você entenda cada etapa, né? Para não ficar... tentando desviar o processo, entender o que você está contratando, o que você está... até na hora do projeto, é esse tanto de metragem mesmo, né? Daí a gente já faz a conta, ó. Só que isso aqui, uma obra vai chegar aqui. É mesmo? Cabe no seu bolso? A gente já volta. Tem que ser muito claro. É isso. Muito clareza. E aí eu falo... há muito tempo, rolando as obras, né? A gente teve agora a felicidade de estar nessa obra, né? De estar fazendo essa parceria, essa casa que está muito interessante, né? E vai ter muito mais, né? Se Deus espero aí que esteja mais oportunidades. Então, assim, mas todas até então, nesse período, assim, de um período para cá, tá rolando muito bem. Eu falo, gente, não precisa ter problema. Eu sempre falo assim, o processo ele tem que ser simples, fácil e gostoso. Se não for isso... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não estou falando que não vai ter erro, que não vai ter uma hora... Vai ter. Lógico. A gente tem que sentar e falar como nós vamos resolver. Isso. Nós vamos lá na obra, nós vamos conversar, a construtora também vai olhar aqui, vai... Cara, hoje eu tô, meus fornecedores, parceiros, eu tô do lado de quem tem solução. É isso. Eu não quero que me traga problema. Assim. O problema... O desafio vai chegar? Vão até mudar a forma. Vai. A gente tem que ter soluções. E aí, beleza, como nós vamos fazer? Daí, já deu a solução. Falou, isso não afeta a arquitetura, vamos continuar. Pronto. Falou pro cliente, ele tem que saber de tudo. Não adianta esconder nada. Exato. Tem que estar sabendo, notificar. Cara, todo mundo está alinhado. A partir do momento que nós estamos, todo mundo, falando na mesma língua, na mesma página, vamos virar essa página agora, dessa etapa, junto? Não tem o que a gente não consiga resolver. É isso. Não tem como dar errado. E é legal, você falou aquela hora das meninas, de aprendizagem, de moldar.
que nem amanhã. Amanhã nós vamos para São Paulo fazer uma imersão lá. Nós vamos numa casa do Vila Nova Artigas, né? Que é um arquiteto bem conceituado da época modernista. Vão almoçar lá, vou levar elas, a equipe inteira vai para lá. A gente sempre faz essas imersões, sabe? E depois nós vamos na Casa Cor. Por quê? Eu ando junto. Nós vamos falar de cada detalhe. Isso é possível, isso é só cenário. Isso custa tanto, isso não custa um pouco menos. Então, isso já é uma escola, vamos falar assim. Sem dúvida. Então, porque eu acho que... É um processo de formação muito legal. Muito, porque não é só sentar do lado e falar, ó, clica aqui, aperta aqui. A arquitetura, ela é viagem, ela é experiência, ela é você sentar no restaurante. Eu sempre falo pra Carol, falo, nossa, imagina, eu e você, a gente trabalha junto. A gente saiu pra jantar num jantar romântico. A gente tá lá e fala, olha essa luminária. Pô, desliga a cabeça um pouco, não desliga, meu. Eu sempre falo isso, eu digo, não desliga a cabeça. Então eu puxo a minha equipe justamente pra isso. A gente faz umas ações lá, uma vez no mês vamos visitar a área, que nem a gente foi lá na casa do nosso cliente. Sim. Vamos lá todo mundo. Vamos no churrasco de obra. E vamos entender aquele negócio. Tá na obra, tá lá. Gente, vocês entenderam aquela espessura? Você viu como que eu fui conduzindo lá? Sim. Cara, o que eu mais quero é que elas aprendam o máximo, que elas vão contribuir comigo, independente do período. E amanhã depois já estão prontas para o mercado e vão seguir a sua vida. Exatamente. Tá se quiser, tá tudo bem. Claro que se eu tenho lá um talento, né, que nem foi a Amanda que virou sócia, e tenho também arquitetas hoje lá dentro com baita de um talento. Jansen, eu quero ficar. Eu tenho lá pessoas lá de falando, eu não quero sair do meu escritório agora. Eu quero ficar aqui. Pode ter uma condição melhor, como que... Cara, é uma conversa aberta, entendeu? Sim. Então, eu proponho o máximo de opções ali... Para poder reter também, né? Claro, com certeza. É um processo importante. Com certeza. Eu falo, quer voar? Vai voar. Porém, é importante quem eu quero que tá lá, tá comigo, tá do meu lado. Sim. E eu vou oferecer... Tudo que você puder. O que eu puder, fazer o melhor que eu posso para conseguir ter eles lá dentro. Então, acho que você tem que equilibrar, né? Ver qual que é a vontade da pessoa e fazer. Mas é legal você ter essa cabeça, porque a gente percebe que isso é o que vai fazer a diferença para eles também, né? Saber que tem um dono olhando para você e te dando oportunidades para isso, né? Eu acho que assim, porque como eu não me vejo como um bom professor de sentar e ter didática para ensinar, assim, mas... A conversa, eu dou palestra, eu acabo dando palestra. Aí, porque dá uma conversa. A forma que eu passo, tudo eu falo, Oswaldo, eu sempre deixo claro para cliente, ou na palestra, ou lá no escritório, eu falo tudo por experiência. Eu não fico nada no achismo. Por que por experiência? Porque eu já passei. Você já viveu. Eu já vivi isso. Então, assim... É um fato. Ninguém pode discordar. Incontestável. Fala, cara, aconteceu isso, deu errado. Não vamos fazer mais assim? Vamos fazer. Isso deu muito certo. Nas próximas, não vamos querer ficar inventando a roda. Vamos pegar esse detalhe aqui que tá legal e tá dando certo nas casas. Então, assim, e isso eu acho que reflete, né, nos ensinamentos. Claro. Então assim que eu vejo, que eu enxergo. Até as meninas falam, Gina, fica um pouco mais aqui no escritório, porque eu acabo ficando bastante na rua, né? E nós temos uma sede em São Paulo também. Ah, é? Desde 2017 a gente está em São Paulo. Sim. Nós, da DGL Arquitetura, teve uma publicação na Casa Vogue, em 2017, que é um cliente queridíssimo, assim, ele e a esposa dele. Daqui ou de São Paulo? São Paulo. Nossa, a gente tem contato até hoje, 2017, e essa publicação era uma galeria de artes. Sim. Ele falou, Jansen, eu quero morar numa galeria de artes. Como que eu faço? Caramba! Falei, vamos quebrar tudo. Deixa seu quarto lá no fundo. E aí deixa o banheiro, a gente abre tudo. E tem que expor as obras dele. E ele faz obras de arte. Ele é um artista. E aí ele tem muito contato, tudo. Então, nessa período de 2017, foi uma virada de chave para a DGL. Ele nos ajudou bastante também lá em São Paulo. Aí eu peguei o número de telefone 011, não sei se você viu já. Então eu tenho o número de lá. Você tem o número de São Paulo, é verdade. Eu ficava numa sala lá na Alameda Santos, número 1000, fiquei muitos anos ali. E hoje a gente mudou no complexo do JK ali, sabe? Do Guatemi. Tem uma torre de escritórios ali, a gente fica lá. Você tá ali. Porque a gente é bem dividido, assim. É interessante. Muitos clientes perguntam, Jean, você tá... Eu vi Piracicaba e São Paulo? Hoje... A gente pega o eixo da Bandeirantes, que foi natural isso também, não foi... Vamos pegar o eixo e fazer ele inteiro. Não tem como fazer isso, né? A não ser que você faça uma ação de marketing ali, direcionada, tudo, mas foi natural. A gente pegou a cidade de Piracicaba, que é onde eu tenho mais os meus contatos e clientes, né, relacionamento, e São Paulo. No meio disso vai acontecendo algumas coisas, porque a gente tem Santa Bárbara, Americana, a gente tem Projeto, Paulínia, Jundiaí... Antes, a gente tem em Itupeva, que é na Fazenda da Grama. Então, se você pegar a Bandeirantes ali, é interessante que a gente já fez esse projeto em todas as cidades.
bem nesse eixo, até chegar em São Paulo. Que legal. E lá eu tenho a minha agenda de quarta e de quinta-feira. Até pra gente agendar, a gente conversou, eu falei, ó, de quarta e quinta eu tô lá. Então lá eu atendo os clientes, atendo lá de quarta e de quinta. De segunda, terça e sexta eu fico em Piracicaba. Você tem um staff lá também ou você desenvolve todos os projetos aqui? Lá é tudo só o aqui. seu ponto comercial? Lá é só o ponto de encontro. Para poder receber os clientes. Eu falo, é o QG ali de São Paulo. É ali que eu... É bom que você vai tomar um café diferente, é gostoso, deve ser bom. É legal, é legal. E a maioria dos clientes de São Paulo, na verdade, eu acabo atendendo no local deles, assim. Quase eles vai lá, né? É. São Paulo é um mundo diferente. Diferente. Eu encontro num café, tá perto. Então... às vezes o cara tem uma obra lá na Zona Leste, não vai até o seu escritório na Zona Sul para poder conversar. Não. E é legal, assim, essa escola de São Paulo, falando da escola das meninas, que é como eu passo toda a minha experiência, a escola de São Paulo, ela trouxe para nós muita experiência em relação a conceito, materiais, visão mesmo, até visão de negócio. Porque a casa, às vezes, não é só a casa que o cliente vai morar. Às vezes é a casa que essa casa pode acontecer alguma coisa na família dele, que ele tem que vender a casa daqui 2 anos, 1 ano, ou não sei, enfim. Eu tenho que pensar que é um investimento. Eu não enxergo só como... Sempre é. Como um lar, né? Não é só um lar, né? É um negócio, né? Lógico. Primeiramente, obviamente, eu vou pensar para a família, aquela casa é um lar e tal, mas... Cara, eu aprendi muito isso em São Paulo, porque eu também faço muito projeto para investidor. Sei. Hoje a gente tá fazendo casa nos Jardins, lá, que era meu sonho. Muitos sonhos, eu até falo isso, eu consegui alcançar a partir do momento que a gente começou a atuar lá. Em São Paulo. Porque daí eu comecei a ter um condomínio Fazenda da Grama, que é muito interessante esse projeto. Casa nos Jardins, eu falava, um dia eu vou fazer casa nos Jardins. Tô fazendo casa nos Jardins agora. Então, porque você tá lá. Eu sempre falo, você tem que estar no local. É um relacionamento, né? Que você vai construindo, né? Não tem como... E tem que ser o Jansen, não adianta. Né? Não dá para terceirizar isso. Assim... acaba sendo um pouco cansativo, né? Porque toda semana eu tô lá. Lógico. Eu sempre falo pra Carol, o cliente fala, nossa, cara, você tá indo e volta. Você deixa um pedacinho ali, né, da sua vida ali, porque ele acaba... Eu não vejo, às vezes, meus filhos durante 2 dias, tal. Mas tudo tem um propósito, né? Lógico. Porque eu tô galgando, tô conquistando algo que eu sempre sonhei, né? Então, uma pergunta que eu precisava fazer pra você. Você planeja tudo isso? Você faz um planejamento de longo prazo, dizer assim, cara, eu estou vivendo um momento hoje dentro do escritório assim, assim, assado, estou com um faturamento legal, estou com uma estrutura, com volume bacana, mas daqui a 5 anos eu quero estar aqui, daqui a 10 anos eu quero estar acolá. Você pensa nisso? Hoje sim. Você pensa? Hoje. Mas você pensa hoje por conta do seu histórico, dos 43 anos e daquilo que você já viveu, é isso? Exatamente, porque antes não dava nem... Assim, quando a gente contratou o financeiro da empresa, ele até fez a pergunta, cara, como que vocês conseguiram sobreviver até agora? Cara, não tinha, ser bem sincero, não tinha planejamento nenhum, controle nenhum. Porque, assim, acaba sendo que da área criativa... Você não é uma da área de exatas. Sim. Eu não sou o cara de planilha, entendeu? Eu sou da parte de criação, por isso que eu não fico mais no operacional. Eu preciso criar, eu preciso pensar, eu preciso trazer, preciso envolver. É algo mais profundo, né? Então, sempre foi meio que vão fazendo e foi dando certo. Por muitos anos, viu? Foi muitos anos. A grana entrava, você ia pagando, o negócio ia acontecendo. Aí chegou um momento, você tem que se profissionalizar, né? Principalmente na hora que eu comecei a fazer projeto para grandes empresas. Pra você ter uma ideia, a gente já fez projeto para Caterpillar, fez 4 mil metros quadrados na Caterpillar, para Case. Então, teve projetos industriais que eu falo de âmbito nacional e até internacional, né? Que a Caterpillar é de fora, né? E projetos grandes, né? Industriais. E desafios também comerciais, né? Porque você tem que ter visão para fazer um projeto comercial. Quando um cliente me contrata para projeto comercial, eu passo até essa visão mesmo. Ó, eu fiz um projeto para para uma padaria, projeto da Benjamin. Ela é famosa, essa padaria em São Paulo. Sim. A gente fez 16 unidades. A gente foi assim, eu sempre falo, foi modo radical. Liga o modo louco e vamos fazer. Foi em 6 meses, nós fizemos 16 projetos. Foi um negócio... Porque eu estou em São Paulo, fiz relacionamento, eu conheci o presidente da empresa. Então... acabou que esses desafios, né? Que foi assim, você vai numa indústria gigante, aí você vai numa casa, aí você vai num restaurante. Como que funciona?
Aí você vai num projeto desse que são 16 unidades ao mesmo tempo. Cada um é num espaço físico. Só que o conceito é o mesmo. E você tem que seguir uma linha de equipamentos idênticas. Que tem que bater... é um negócio... A cabeça. Nossa Senhora. Então, eu gosto muito disso, né? O que eu mais gosto é o desafio... Esses desafios da profissão. Esse dinamismo, né? Quando chega, esse dinamismo. Pra mim, assim, não consigo... Tanto que o quadro da minha casa, do nosso apartamento, ele é um apartamento dos anos 50, que eu me identifiquei quando eu comprei, do período modernista, né? Então, aquelas esquadrias, piso-teto, que você abre inteira. Tem, né, os brises, assim, que é uma veneziana que você abre... Cara, é maravilhoso, que é a época de ouro, eu falo, né? Dos anos 50 e 60, que ainda a arquitetura não tinha brigado com o mercado imobiliário, né? Aí, então assim, e eu escolhi esse apartamento, né? Um apartamento grande, de 300 metros quadrados. Quando a gente fez, reformou inteiro, deixou do nosso perfil, nosso conceito contemporâneo e tal, e mais minimalista, mais pontual. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de móveis assinados. Então, a gente coleciona. A gente tem os móveis dos anos 50, tem artistas... contemporâneos. Então a gente pegou espaço grande justamente para pontuar. Escolhe a dedo daí. Escolhe a dedo. A gente vai construindo isso. E o quadro de casa, voltando no assunto, ele é um carrossel girando, muita velocidade. Então você vê que ele tem a luz dele. Ele foi feita a foto numa exposição, né? Que é um artista que é muito amigo meu, Quiolo. Então ele é exposição de luz, de abertura. Então a luz do carrossel parece que ele tá girando. Por que eu escolhi esse quadro? É bem a hora que eu vou fazer meu café da manhã, ele tá aberto, assim, a cozinha com a sala. Identifica. Eu olhei ele, eu falo, cara, o universo tá em constante movimento. Eu tenho que sair daqui que nem um furacão. Eu tenho que sair que nem um louco daqui. Essa velocidade. Então, por isso que eu falo dos projetos. Então, tomando meu café da manhã, eu já olho aquilo, então eu já vejo, cara, eu não posso ficar parado. Então, os projetos, dinamismo, as vertentes de projetos, né, a quantidade e o estilo, né, um é industrial, um é comercial, uma residência, tem que ir virando a chavinha. Que você tem que entender no negócio, né? Pra você fazer uma linha de projetos de padaria, você tem que entender o mecanismo, a logística. Nossa, vira um novo estudo. Vira. Você tem que Tem que participar do processo produtivo deles, né? Pra você entender. Você tem que mergulhar com a galera da cozinha. É isso. Pega lá, quem que é o coordenador aqui? Senta com a gente. Como que funciona? O cara entende o fluxo e fala, e se fizer esse fluxo, fica melhor? Nossa, cara, não pensei nisso. Nossa, uma padaria tal é assim. Então aí começa a ter esses insights, né? Sim. E assim, a divulgação do seu trabalho, ela tá calcada na sua figura de Jansen, DGL, ou você ainda usa muito a mídia social para poder divulgar, mostrar o que você tem feito? Como que funciona esse impulso do ADGL? Essa pergunta ela vai muito da pergunta que você fez anterior. Eu sempre fiz tudo eu sozinho, tá? Até chegar o momento que eu falo, não aguento mais isso. Não aguento mais ficar... Instagram, ficar pensando que vai postar. Aí sim a gente tem uma empresa, uma agência de arquitetura, ela é de marketing de arquitetura, é de São Paulo. E aí consegui me identificar. Um marketing específico, não é nicho, nichado então. Que legal. Aí antes eu tinha uma agência que era assim, fazia vários tipos de trabalho. Aí eu vi que precisava ter muita linguagem, os textos, precisava entender de visão, de fotografia, precisa entender o que vai ser passado ali. Acho que não é fácil, não é um trabalho fácil. Não é. E aí eu consegui encontrar... Ou exige muito de você, né? Nossa, muito, exigia muito. Eu não conseguia soltar isso. E a Carol falou... uma coisa nem outra. A Carol falou, pelo amor de Deus, pega uma pessoa que é especializada nisso, senão você não vai soltar o negócio. Então, assim, desde a época que eu falei pra você do financeiro, coisas que iam acontecendo, e hoje a gente é muito estruturado. Hoje o planejamento, tanto financeiro quanto de marketing, o marketing, pra você ter uma ideia, ele já me manda um mês, como que vai ser o próximo mês. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter postado isso. Manda tudo. Você aprova? Esses projetos estão legais? Manda já como que tá escolhida todas as fotos, todos os textos. Então, o planejamento, ele vem desde da divulgação, quanto também o projeto nosso que fala, esse ano, quanto que a gente cresceu? Cara, a gente tem reuniões com o financeiro praticamente todos os meses. Às vezes, acaba passando um pouquinho, né, pela correria, que nem na próxima, para fechar o semestre, vai ter uma de semestral. Quero olhar como que a gente está o desempenho, quanto que a gente cresceu em relação aos outros períodos. Então, assim, é interessante porque quando você consegue enxergar muita coisa. Verdade. Quando eu tinha 12 arquitetos, aquela loucura. Era super legal também, porque você tá com a galera, tudo, mas também dá o dobro de trabalho. Sim. Você coordenar a equipe. E assim, aí você vê que com metade você tá melhor, você fatura mais. Você fala, nossa, cara, tipo, por quê? Daí você olha,
Puta, eu tô gastando Você muito, consegue cara. ter Tá essa saindo, visão, né? tá saindo mais do que tá entrando. Tem que ter essa ferramenta. E você acha que você tá crescendo com um monte de arquiteto dentro do escritório. Na verdade, essa hora que você olha e fala, opa, Aumentando a despesa, nesse então. caso eu tô aumentando a despesa. Hoje tá melhor dessa forma. Então aí você consegue ter muito planejamento. Eu adoro, hoje eu gosto disso, porque como dá resultado, e, né, nós somos feitos de resultados, né, na nossa vida. Sim. Então assim, eu tenho tanto essa parte de planejamento quanto a do marketing. Eu gosto de olhar tudo. E você se considera hoje, ou de Jansen, você se considera um cara realizado profissionalmente? Falta alguma coisa para você fazer ainda? Falta algum projeto que você fala assim, putz, eu ainda construí uma casa nos Jardins. Falta, cara. Falta alguma coisa que você não fez ainda que você quer fazer? Falta muita coisa. Falta muita coisa? Quero fazer muita coisa ainda. Bom, você tem muita lenha ainda para queimar, Nossa, então. tem. Eu tô com 43. Cara, eu tenho um planejamento aí até uns 50 fazer, assim, eu me cuido muito em relação a, como eu falei assim, a parte da nosso ser, né? Nossa mente, o corpo. Eu gosto de treinar, eu gosto de ler, entendeu? Então, assim, eu gosto de meditar. Todas as manhãs eu faço aquele meu contato. Todas as manhãs eu... É uma disciplina. Disciplina, tenho muita disciplina. Em relação a isso, sim. Aí as pessoas falam, você fala que você tem, mas deixa a coisa jogada. Não, beleza. Para algumas coisas pode ser que não, mas para eu ter... Porque é isso que é a minha direção, né? Minha bússola. Sei. Então, assim, por isso que eu penso bastante em treino, tudo, porque eu quero chegar até pelo menos os 50, eu queimando lenha ainda, para depois falar, meninas, as arquitetas, Amanda, meninas, vocês estão treinadas, vai tocando aí que eu vou tirar um... Vai tirar o pé devagar. Vai tirar o pé devagar, mas assim, tem muito projeto, sabe? Eu tenho um sonho de fazer casa na Boa Vista, entendeu? Tá E vou fazer. Já tô galgando e vou fazer. Tem Baronesa, todo esse condomínio, eu quero estar nesses condomínios, entendeu? Então, assim, Piracicaba, hoje a gente praticamente tem projetos no Alphaville, nos condomínios aqui de alto padrão. Você faz muito comercial aqui também já, bastante, né? bastante. Restaurantes, bastante. Loja. Hamburgueria. Uns projetos muito legais. De loja, assim, tem várias lojas legais que a gente fez aqui. Hoje foi o assunto, hoje numa reunião com um cliente nosso e amigo também, parceiro, eu falando das lojas que a gente executou, até em shopping, sobre iluminação. Nossa, eu amo iluminação. É uma coisa que eu pego e falo, assim funciona, eu gosto de me envolver, sabe? De sentar, de pensar, de falar, galera, agora é só colocar no papel. Então tem alguns pontos que me pegam, assim, que eu falo, isso aqui eu quero participar desse ponto específico. Você sabe que assim, né, cara? Eu fiz 60 esse ano, o ano passado. Outubro, fiz 60 anos. E quando eu tinha sua idade, assim, 27 a menos, eu tinha essa cabeça aí, com 50 eu vou tirar o pé. Não vai tirar 50, nada, né? Você começa a acelerar, cara. Aí você fala, acho que eu vou até os 55. Meu projeto já é para 75. Eu acabei de fazer 60. Eu vou mais 15 muito forte, cara. Assim, é o que move a nossa vida, meu trabalho. Falando bem a verdade, assim, eu não gosto de colocar teto em nada. Falar, vou até aqui. Não existe para mim isso. Até por isso que a gente está conseguindo fazer esse tipo de projeto que a gente está fazendo, tanto industrial com empresas relevantes, até de condomínios os maiores do Brasil. Uhum. Então, assim, também a idade eu falo 50, porque eu falo até para não passar muito do ponto, porque senão acelera, o contagiro vai no vermelho e aí explode. E tem aquele ditado, né? Quando você é novo, você tem saúde e não tem dinheiro. Exato. Quando você é velho, você tem dinheiro, mas não tem mais saúde. Claro. É claro que a gente vai continuar trabalhando, Lógico. Eu tenho até um fato curioso, até colocando uma aspas dentro da nossa conversa, que eu acho muito interessante contar isso. Foi um exemplo para mim. Na época que eu estava na faculdade, 2004, estava no último ano para se formar, eu visitei o escritório de arquitetura do Oscar Niemeyer. Putz, sério? Sério, cara. Em São Paulo? Em Ipanema. Em Ipanema, no Rio. No Rio. Que tem um documentário dele, acho que A Vida é um Sopro, se eu não me engano, e mostra o prédio. E eu tava com o pessoal da faculdade e tal, lá o prédio tá ali, é dele e tal. A gente foi lá, apertou o interfone, falou assim, beleza, você quer falar com ele? É só um minutinho. Verdade? Juro pra você, cara. E ele atendeu vocês? Atendeu. Nossa, atendeu. Eu não acredito. Foi assim, divisor de águas. Divisor de águas. Da sua vida. Da minha vida. Porque assim, eu tava conversando com o livro da história do Brasil, da arquitetura do Brasil, de 100 anos praticamente. Putz, é verdade. Uma enciclopédia, meu. Cara, foi assim, espetacular. Porque ali,
Ali foi que eu vi, falei, cara, eu não vou mais pôr teto pra nada na minha vida, eu não vou pôr limite pra nada, porque assim... Depois dessa... Cara, limite saudável, vai, né? Lógico. Mas depois dessa, a hora que eu entrei no escritório dele, cara, foi muito louco esse negócio. A gente entrou, não acreditava, tava eu e mais algumas pessoas da faculdade, na época, da Unimap. Eu tremia, Oswaldo, eu tremia. Imagino. Aí a gente entrou, e não é que tava lá ele, com 94 anos... 94, ele morreu com 104, se não me engano. Sim. 94 anos, lá corcundinho assim, com uma folha gigante, desenhando. A mão, desenhando, mas assim, aqueles rabiscos que ele fazia, né? E virava. Falei, cara, olha esse cara trabalhando. E vou falar pra você, era um domingo, 10 horas da manhã. E ele tava trabalhando. Ele tava lá. Não, ele não sai de lá. Pra ele não tinha sábado, domingo. O cara é apaixonado, né? Coisa mais linda de história. Cara, e a secretária dele era a esposa dele, né? Verdade. Ela recebeu a gente. Foi inacreditável. Aí você falou assim, vamos tocar o interfone e ver o que dá. E deu essa história. E aí lá ele... Foi engraçado que daí ele parou, daí ele tava de costas, ele virou pra gente. O que vocês querem saber sobre arquitetura? Eu falei, meu Deus do céu, velho. E todo mundo ficou assim, ó, parado, quieto. Ele falou, vamos lá na minha sala. Daí ele entrou numa sala toda meio escura, assim, e tal. Cheio de presente, cheio de coisa, assim. E aí eu falei, ninguém falava nada. Eu falei, conta aí sobre Brasília. Como que foi a ideia, a construção de Brasília? Foi o que veio na cabeça. Foi o que veio na cabeça. Eu já sabia, já assisti 10 vezes o mesmo documentário. E ler, né, o estudo. Nossa, foi engraçado porque ele falou, parecia que ele estava gravando um documentário. Ele falou exatamente igual como ele fala nesses documentários. Putz. Que essa vida é o sopro, tem vários, né? Putz. Ele, nossa, começou a construção, fui chamado pelo Juscelino. E aí eu não queria ficar só no meio de engenheiro arquiteto, que eu gosto da vida boêmia. Aí eu fui lá, peguei todos meus amigos do boteco. Chamei amigo meu que é médico. Então ele montou tipo, uma cidade com todas as profissões ali. Sensacional. Nossa, ele contando, cara. Então, assim, eu falo, depois disso que eu vi ele, eu falei, cara... Não tem limite. Não tem limite. Cara, eu vou falar assim, eu vou trabalhar até tal dia. Não existe isso. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu falo esse lance dos 50, que eu falo assim, é um ponto ali que dali eu posso trocar estratégia, mas as coisas sempre vai acontecer. Eu acho que a vida vai mudando, né? A nossa vida vai mudando. Você vai fazendo escolhas, você acaba sendo cada vez mais seleto para as coisas que você escolhe, para onde você vai. Então, assim, é uma experiência que eu posso passar para você que tem um pouco mais de idade. Mas, assim, cara, eu vou em frente também. Você também é um apaixonado, né? Eu vou em frente. Eu também me cuido, também vou pra academia, jogo tênis, jogo futebol, me alimento bem. É isso aí. Estou sempre rodeado de bons amigos e eu acho que isso que nos move a tocar a vida pra frente, né? Tem meu filho que vai tocar o meu negócio, se Deus quiser, então... Ele tava lá aquele dia da obra lá, é isso aí. É isso que traz longevidade, né? É verdade. Para nós, né? Os relacionamentos, as pessoas. Eu deixo sempre isso muito claro no escritório, nas nossas reuniões de alinhamento. Gente, tem os problemas, tem ideias, existe um monte de coisa. O mais importante de tudo são as pessoas. Verdade. As que estão aqui dentro fazendo tudo isso acontecer. É verdade. Que está realizando, materializando isso para o nosso cliente. Os nossos fornecedores, que é o que faz tudo isso sair do papel e que vai junto, dá a mão, fala, Jansen, vamos lá, vamos até o fim. Impulsiona o negócio. Deu um erro aqui, vamos lá, nós vamos resolver. Aconteceu isso. Cara, tem que ser parceiro. Então, as pessoas que movem, que fazem tudo isso. Então, é lá dentro do escritório. Minha esposa, que está comigo, que é minha conselheira. A Amanda, que é sócia. As meninas da equipe. Depois vem os fornecedores, que eu tenho um excelente relacionamento com eles. Excelente, assim, é impressionante. Sabe? É amigo mesmo, de em casa. Tem alguns que eu até viajo junto. Faz viagem. E aí, depois... E os clientes. Então, assim, pode ver, as pessoas que nos movem. É isso. Né? Por isso que a gente busca as melhores, né? De estar com os melhores, né? Não, é o que você falou, a nossa vida é muito boa, porque as nossas escolhas são boas, né? Por isso, né? Cara, foi um prazer. Legal. Muito Já bom. Acabou? Adorei. Valeu. Adorei saber da sua história. Valeu, adorei Zaldo. saber da sua vida, do seu trabalho. Muito obrigado. Conhecia muito pouco. Estou muito feliz em conhecer um pouco mais e Legal. espero compartilhar isso com você mais pra frente aí. Que bom. Tá bom? Obrigado. Adorei o bate-papo, viu? Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado. abraço. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.